Boa tarde, estamos aqui dando início ao terceiro episódio do podcast Bora Empreender. E com um convidado ilustre, um grande mentor, uma pessoa que só seguindo o Instagram dele você já tem uma mentoria gratuita. Aprendi, modelei e cresci muito só seguindo essa pessoa chamada Leandro Piazza. E hoje estamos aqui representando a 49 Educação. Obrigado por aceitar o nosso convite, meu amigo. É uma Legal, grande honra. Lacerda. Pô, pra mim que é uma honra. Cara, sempre que a gente fala de empreendedor para empreendedor, o papo flui e é bacana. Acho que Floripa, né, no Bora Empreender Floripa, é um ecossistema de vários empreendedores, é um ecossistema inovador e a gente precisa de veículos como o seu podcast aí para trazer as histórias de sucesso, inspirar aí a galera que está começando a empreender ou que quer ir mais longe nos seus negócios. Então, hoje não vai ser um podcast, vai ser uma aula, uma masterclass, né? Temos um grande mestre, um professor aqui para poder nos ensinar. Já vou aprender um pouquinho mais hoje, né? Imagina, vamos trocar aqui que é sempre... Acho que quando a gente mentora, quando a gente é professor, a gente tem o privilégio de aprender todo dia, né, cara? Porque, na verdade, o que faz diferença é a prática. Então, sempre que a gente está de frente com um empreendedor, a gente aprende pra caramba. E tenho que apresentar, né? Ele tem um currículo extenso, né? Mas eu vou ler aqui apenas uma pequena amostra, né? Amostra grátis. Bora. Leandro Piazza, quem é? Ele está na lista dos top 3 melhores mentores de startups do Brasil. Para mim, ele é o top 1, né? É o número 1, né? E isso não sou eu que estou dizendo. É a AB Startups e Startup Awards, que é um prêmio nacional. Todo ano tem essa premiação. E após consolidar a sua carreira como gestor educacional, que ele foi na Unisul, ele foi morar no Vale do Silício para participar do programa Accelerate Your Startup Idea, na Stanford University. E depois dessa longa jornada, dessa longa bagagem, fundou a 49 Educação. É isso mesmo, Leandro? É isso aí, cara. E terminando aqui o currículo dele, o objetivo da 49 Educação é aproximar empreendedores, startups e investidores, é fazer o meio de campo, né? É isso aí, é isso aí. E é uma metodologia que vocês possuem que já está validada no mercado. Até onde eu fiz o dever de casa, já tem mais de 1.000 startups que foram ajudadas a alavancar no mercado, conseguir investidores e poder tornar um sonho uma realidade, não viver só no mundo das ideias, né? No mundo da execução e no mundo da ação prática, né? É isso aí. Lacerda, vamos lá. Primeiro vamos começar com o papo real de empreendedor. Muito legal a gente olhar esse currículo, mas eu nunca vi ninguém entrar numa padaria, falar com o padeiro e falar o seguinte: cara, antes de comprar o pão, quero ver o teu currículo de padeiro. A gente sempre compra o pão ali quentinho, fresquinho. Então, também, assim, tudo que passou legal, mas o que vale é o que vem aqui para frente. E aí eu acho que é o que você falou bem, a ação, a execução empreendedora. A 49 é justamente isso. A 49 é um ecossistema para ajudar o empreendedor a colocar em ação o projeto de startup dele e facilitar o meio de campo com os investidores. Porque a gente sabe que tem dinheiro para bons projetos, para boas iniciativas, mas nem todo empreendedor tem o conhecimento, o acesso a esse capital. E é isso que a gente faz, a gente acelera startups do zero até a captação de investimento. Ele tem uma ideia, mas às vezes não sabe para quem apresentar essa ideia, como captar fundos. É esse meio de campo que às vezes é necessário para poder sair do campo das ideias, né? Porque, cara, a ideia não vale nada, o que vale é a execução. De boas ideias tem um monte de lugar aí. Agora, quem é o empreendedor que estica a manga da camisa e batalha dia a dia e tem noção de onde ele está indo? Então, o que a gente faz lá na 49 é apresentar um framework, um plano de trabalho para que o empreendedor saiba aonde ele vai levar o negócio dele. E aí tem dado certo. São 1.800 fundadores que passaram pela 49, mais de 100 receberam investimento no final da jornada. E a gente está falando de gente que entrou com zero e pegou 7,5 milhões de investimento com a Domo, que é um fundo de investimento. 5 milhões com a Invisto, que é um fundo de investimento catarinense. Cara, todo mês a gente anuncia 1 milhão com um monte de player como Bossa Nova, Anjos do Brasil, CapTable, que são agentes de investimento em empreendedores de tecnologia. E deixa eu te fazer uma perguntinha. Achei interessante, você foi gestor educacional, depois você foi lá fora
na Stanford, no Vale do Silício, que é o polo da onde se respira empreendedorismo, mas se vive ele na prática, não é só nas ideias, né? Como se fosse um intensivão na prática, né? Isso. E por que surgiu a ideia? Você era um gestor educacional, percebeu uma necessidade do mercado? Porque eu vou dizer da minha parte, fiz faculdade e a faculdade, depois de formado, eu percebi que ela não te prepara para o empreendedorismo. Total. Ela te prepara na parte intelectual. Total. Tanto é que na minha empresa For You Educacional, a gente trabalha com 2 pilares. O primeiro que é o mindset, preparar a mente do empreendedor para ele entender que o CPF tem que estar forte, não basta só o CNPJ. Isso. Ele tem que estar com inteligência emocional, ele tem que entender o que ele quer realmente antes de ele querer sair executando, torrando dinheiro. Total. Porque todo mundo já quer, abrir uma empresa, precisa de dinheiro. Vai lá no banco, se endivida e não sabe o que fazer com o dinheiro. Ruim. Aí, o segundo pilar é o skill set, conjunto de habilidades, que é gestão, planejamento, ele tem que saber importância de finanças, de ter uma equipe. Então, ele tem que entender que não é só sobre ele, é sobre os outros, é sobre pessoas. A gente, na faculdade na pós-gestão, eu aprendi que tem 3 P's. Pessoas, produtos e processo. A gente ensina essa segunda parte. Mas isso foi o que eu percebi na prática, porque a faculdade não me ensinou. Total. Foi daí que veio a ideia de perceber uma necessidade que tinha no mercado? Então, o bom empreendimento, ele sempre começa de uma dor de mercado, de uma necessidade real. E aí a gente sabe que o sistema educacional brasileiro, e talvez até global, ele realmente não ensina para além da sala de aula. É muito legal, é muita teoria, é muito conhecimento, mas pouca prática. Se já é difícil no empreendedorismo tradicional, imagina no empreendedorismo de startup, porque, cara, startup é completamente diferente, assim, startup tem regras do jogo que não é fácil fazer uma empresa tradicional que está na Bolsa de Valores, ela cresce 10% ao ano. Uma startup, ela cresce no mínimo 10% ao mês. Então o jogo é um outro nível de jogo, né? É um jogo bem diferente. E aí, cara, olhando a gente está em Floripa. Floripa é um ecossistema de startups muito legal, muitas iniciativas acontecendo. E lá, quando eu era gestor educacional na Unisul, percebi que a universidade estava de costas para esse mundo das startups. E aí eu comecei a provocar lá a reitoria, eu trabalhava diretamente com o reitor, eu trabalhava na reitoria da Unisul, respondendo pela área comercial da universidade. E comecei a provocar, cara, quando é que a gente vai ter uma universidade de startups? Stanford é hoje a melhor universidade de startups do mundo, porque são mais de 50 startups unicórnios, ou seja, startups que começaram do zero e valem hoje mais de $1 bilhão, que surgiram de dentro da Universidade de Stanford. Falei, cara, eu tenho que ir lá aprender o playbook deles, ou seja, o roteiro deles, para fazer os alunos terem startups de sucesso. É o processo, né? A parte necessária. Processo. Lembrando que Google nasceu dentro da Universidade de Stanford. Nasceu para organizar o protótipo do Google foi organizar a biblioteca de Stanford. E a futura unicórnio brasileira também. Claro. E a 49 começou lá também. Então, fui para Stanford, montei ali o playbook da 49 Educação. E aí, cara, ter passado pela Unisul, ter percebido essa dor na educação e ter tido a chance de empreender é algo muito legal na minha vida, assim. Mas você mencionou que é bem diferente de uma empresa que vai para a bolsa. Só aproveitar que tu tá bebendo água aí, tem um presentinho aqui pro amigo, pode abrir. Pô, obrigado, Lacerda, vamos ver. Os outros 2 entrevistados também vão receber, tá? Para não gerar ciúme de ninguém, tá? Ninguém vai ficar com ciúme, ó. Personalizada, cara. Isso tem um presentinho pro amigo. Isso aqui que é empreendedor, cara. Que legal. Bom, minha água já vai ficar mais... tá dos cara, dois lados, aqui, ó. Agora sim. Isso, cara, tu sabe que isso aí faz toda a diferença, né? Surpreender o cliente, algo tão simples, né, cara? Foi lá, pô, muito legal, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço por aceitar o convite. Como se diz o outro, eu aprendi uma frase no empreendedorismo que The devil is on details. O diabo está nos detalhes. O diabo, no sentido de que ele é detalhista. Às vezes quem tá querendo ir pro paraíso tá só pensando, no que tem que fazer de bom. Mas ele não olha para o diabo, que é o lado negativo, o que ele tá fazendo de ruim. Então a gente tem que ter atenção, ser obsessivo pelos detalhes, né? Não pode deixar passar nada batido. Então, surpreender o cliente faz parte do empreendedorismo. Às vezes a pessoa sempre esquece de fazer só o básico.
Não, isso é o básico. Claro, isso é o básico. Isso é o Não, básico. e é bom porque é o seguinte, cara, dá pra eu tomar aqui e dá pra eu tomar aqui também, então ficou... Faz o merchan do podcast e também da 49, né? Eu, no meu caso, tô fazendo aqui da minha empresa, da For Educacional. Legal, O cara. slogan dela é Todos Podem Empreender. Que massa, cara, que legal, que legal. Aí- Obrigado, cara, fiquei feliz aqui. Só aproveitando, retomando a pergunta, você mencionou que tem uma diferença entre quem tem uma empresa que vai para a Bolsa de Valores e para startup. Mas eu vou descer um pouquinho abaixo no degrau, que é justamente para o público que eu pego, para trabalhar com consultorias, que é Tá, quem está iniciando no empreendedorismo, Tá. quem está na informalidade acha que, empreender, empresário, o que é, o que não é, o que é empreender. O que é empreendedorismo? tá. Porque Boa. aí depois a gente passa para a diferenciação. Tá, e qual a diferença Tá. de um empreendedor que tem uma empresa CNPJ que trabalha ali numa lojinha Tá. para o que vai para procurar Startup, tá. o que procura a minha empresa e o que procura a sua? Muito Qual é a bom, diferença? muito Então, bom. só para criar essa Legal. diferenciação. Excelente, cara, excelente. Até porque são dinâmicas diferentes de negócio. Quem é o empreendedor? O empreendedor é aquele cara criativo que tem uma ideia bacana, tem muita paixão por essa ideia e iniciativa para começar um negócio. O empreendedor, ele é o melhor cara para iniciar a jornada. E aí vem uma diferenciação clara, que é qual é a diferença do empreendedor do executivo ou do empresário. O empresário é o empreendedor que teve o início da jornada, por exemplo, teve a ideia de uma padaria lá no seu bairro, montou a padaria, aprendeu a assar o pão, comprou o forno, ele começou o negócio, mas chega uma hora que ele precisa de gestão, ele precisa melhorar. E aí ele deixa de ser aquele cara cheio de iniciativa, ele vira um empresário. Esse empresário também leva a empresa até um limite. Quando que a gente fala, né, que é as empresas familiares, aquela família, aquele empreendedor, ele é a família... Não é escalável o negócio. E quando ele contrata um executivo, então ele contrata um cara com bastante bagagem de mercado. E esse cara, ele tem muitas teorias. Ele é um cara de acabativa. Ele é um cara que ele nunca teve a iniciativa de começar um negócio. Ele pega o avião quando ele já está lá em cima. Não teve as dores iniciais, as dores de parto, né? Isso, as dores de parto. Excelente analogia. E aí, cara, nessas dores de parto, tem dois modelos de negócio. Tem os negócios mais tradicionais, que não utilizam tecnologia, e tem os negócios que usam tecnologia para repetir e escalar de uma maneira muito rápida. Então, são negócios que têm uma premissa crescimento muito rápido. E aí a tecnologia ajuda, porque vamos pensar num negócio bem tecnológico. Eu pego meu celular agora, vou lá na Google Play ou na Apple Store, aperto o dedo aqui, eu reproduzo 100% do Waze, 100% do Facebook, 100% do Uber. Como que eu consigo pegar a empresa de consultoria ou a própria 49 e reproduzir ela 100% em outro lugar? Eu pego esse estúdio aqui, cara, para eu reproduzir eu tenho que construir um estúdio novo. Agora, eu reproduzo o Waze 100% no meu celular ou no seu celular ou qualquer celular ao redor do mundo, apenas num clique ali na Apple Store, fiz um download e eu já tenho a repetição. Ele está acessível, né? Ele repete e escala de uma maneira muito rápida. Isso quem permite é a tecnologia. Cara, não existe negócio melhor e negócio pior. Até porque são jornadas diferentes e é importante pontuar. O cara que vai para o empreendedorismo tradicional e busca for you educacional, esse cara vai criar um negócio que vai distribuir dividendos, que vai... Se ele vai trabalhar, ele vai botar o negócio de pé. Vai ter o Prolabore, né? Ele vai ter um Prolabore e se no final do ano sobrar dinheiro no caixa, ele pode distribuir resultado. Então, deu 100 mil de lucro. Ele resolve botar 50 mil para reinvestir na empresa e 50 mil no bolso dele. O cara que vai para a startup, ele tem que fazer um negócio muito rápido. Ele tem que fazer um negócio que cresça. Se a padaria crescer 20% ao ano, tá lindo. A startup tem que crescer 20% ao mês. Então, cara, toda a grana da startup é o Prolabore desse tamanhinho. E lá no final do ano, se deu 100 mil de resultado, esses 100 mil voltam para o caixa da startup. O empreendedor de startup, claro, ele pode construir esse ativo, construir essa empresa que vai valer muito lá na frente. Mas até ele chegar lá, cara, a jornada é muito dura. Por isso que eu falo que trabalha 24/7, por isso que eu falo que realmente é uma vida de atleta. O cara que resolve fazer uma startup de fato, ele tem uma vida de atleta.
E interessante que eu, logo no começo da nossa conversa aqui, eu enviei ele pro seu WhatsApp, de presente, um livro que eu escrevi aqui chamado Atitudes Mudam Vidas. Ele está disponível na plataforma da Hotmart. Se alguém tiver interesse, depois pode estar nos procurando. Muito bom, eu li o primeiro. E eu aprendi o seguinte, que aqui logo de cara, se quiser dar uma olhadinha aqui, ó, na Legal. definição da palavra atitude, é aquilo tudo que é importante trabalhar e desenvolver, mas nunca depende dos outros. Está nas suas mãos. Massa. Acho que na vida do empreendedor ele vai ser testado diariamente para o quão disposto você está para fazer dar certo. Total. E aí eu vi no podcast do Vilela, do Inteligência Limitada, que ele falou, estava sendo entrevistado, a pessoa falou, tenta derrubar o óculos. E a pessoa soltava ele, não mandei você soltar, mandei você tentar. Tentativa não existe, ou você faz ou você não faz. Total. Acho que essa é a diferença, esse é o ponto inicial que todo empreendedor tem que entender, o quão disposto ele está a fazer dar certo. Pelo visto, da startup, como é que é a linguagem? Como é que se chama? Seria startupeiro? Startupeiro. O dele tem que estar mais disposto ainda, né? Por isso que o quão mais longe o quão mais alto você sobe no jogo da vida, em qualquer esfera, mais cobrado, mais pressão. Isso. E tem que estar disposto a fazer dar certo, né? Cara, inteligência emocional, que eu acho que isso é um capítulo super importante quando a gente falar de empreendedorismo tradicional ou de startup. Porque o jogo de empreender é muito difícil, especialmente no Brasil. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU reuniu um time de consultores lá e ela entendeu, né, tinha que recuperar a economia do mundo. E aí ela dividiu lá nos países de terceiro mundo, que eram as economias emergentes, e fez um estudo que é muito interessante, onde o empreendedorismo é um agente de mudança social. E eu acredito muito nisso. Por quê? Se você tem lá, você pega uma comunidade carente, todo mundo empreende, um faz o pão, o outro, sei lá, distribui o gás, o outro, um vai gerando riqueza e comprando o negócio do outro. Então, o dinheiro ele não fica concentrado, ele roda de mão em mão. Beleza, a ONU descobriu isso, que para fazer a mudança de qualquer ambiente social, se você estimulasse um empreendedor, isso iria mais longe. E aí, desenvolvendo essa metodologia, para o Brasil, essa metodologia veio, e quem aplica ela é o Sebrae, num programa chamado Empretec. Você já fez? Não. Empretec é muito legal, cara. Quem estiver nos ouvindo e já fez, sabe que é muito legal. E quem não fez, deveria fazer. E aí, lá no Empretec, um dos pilares da metodologia é o locus de controle interno. É justamente a tradução de atitude que você colocou. Cara, é entender que a responsabilidade não é do presidente, não é do governador, não é do prefeito, não é da situação econômica do país. A responsabilidade, é do empreendedor. Se eu decidir que eu vou fazer caneca, faz a melhor caneca. Faz a caneca com a logo do teu convidado, porque, cara, isso cabe ao empreendedor. Sabe, a gente ter consciência, o empreendedor ter consciência que a jornada é difícil, mas que a responsabilidade de fazer bem feito e de fazer dar certo é sempre dele. E eu vou trazer aqui um outro questionamento sobre o empreendedor, que eu mapeei pelo menos isso, que toda vez que você fala de um negócio, alguém vai vender algo e um outro alguém vai comprar. Eu fiz economia ali na UFSC, tranquei e não retornei, mas eu fiz até o último período. Faltou um ano para eu terminar. E eu aprendi na economia que uma das leis que rege o mercado é a lei da oferta e da demanda. Total. Não adianta você ofertar algo para o mercado se não tem demanda. Total. Isso daí é falta de inteligência. Total. Então, você tem que fazer um estudo mercadológico. E aí, associando com a vida empresarial, do dia a dia, das porradas que a gente vai tomando, eu analisei que empreendedor, na realidade, empreender e dor. Então, o empreender junto com a palavra compreender. Primeiro, você compreende uma dor. Isso. Identifica se você pode vender uma solução ou mapear uma solução para aquele problema e depois você vende. Sim. Porque se você identificar uma dor, tem alguém que está precisando dela. Isso. Então, é a fome com a vontade de comer. Isso é empreender, né? Na minha perspectiva, eu queria ver a tua visão sobre isso daí, na tua experiência. Achei muito legal. E, cara, eu vou dar uma dica para quem está nos ouvindo de mudar o mindset em relação a como se começa a empreender. Então, isso é muito utilizado no Vale do Silício. No Brasil, a gente vê muito isso na construção civil e não tem por que não fazer a mesma coisa em outros negócios. Então, vamos lá. Construção civil. Papel e caneta. Bota aí que essa é dica de ouro mesmo.
Pensa assim, você foi lá e vai construir um prédio para vender 10 unidades. Um prédio lá que tem 12 apartamentos. 10 apartamentos você vai vender. Você encontrou um terreno. Aí você pensa assim, cara, eu vou comprar o tijolo, o cimento, contratar mão de obra, crescer o prédio com as 10 unidades e quando tiver tudo pronto eu vou começar as vendas. Ou eu vou pegar aquele terreno, que ainda é só um terreno, vou contratar um arquiteto que vai desenhar um projeto e eu vou vender na planta antes de eu comprar o tijolo, porque vendendo na planta eu vou adiantar o caixa. Eu vendo primeiro eu tenho receita, ou primeiro eu atraio a oferta, primeiro eu verifico a demanda pela minha oferta e depois eu construo o prédio. A lógica do dinheiro, da venda, vir antes da construção do produto, ela se aplica em qualquer negócio. Não, Leandro, não é verdade. Se eu for construir a padaria, ninguém vai comprar o pão antes de eu ter o forno, a loja. Cara, vai no bairro da padaria, bate de porta em porta e fala o seguinte, olha, eu tô vendendo pão. Você quer encomendar aqui? Eu te trago amanhã. Testa a demanda, testa real, faz os testes reais de demanda. Pega lá a tua casa, faz no teu forno lá da tua casa, meia dúzia de pão. E vai lá e vende primeiro no teu bairro para ver se tem... Testa a demanda. O que acontece, o que a maioria dos empreendedores erra? Eu escolho o ponto comercial, eu monto a loja, eu monto a vitrine, eu coloco todas as roupas que eu vou vender nas prateleiras. Faz tudo bonitinho pra ele, né? Pra ele. Aí ele fica super vaidoso, chama a família pra inauguração, que ninguém vai comprar, gasta com a inauguração pra família, abre as portas da loja, abre a vitrine, não entra um cliente. Cara, quando na verdade, se ele pegasse uma sacola de roupa e ele primeiro testasse a demanda, se ele primeiro... Cartela de clientes, né? Isso. E assim, cara, eu vou construir os marketplaces, né? Falando mais de tecnologia. Cara, eu lanço uma página na internet e eu boto lá iPhone 15 à venda por X mil reais. Você quer comprar? Compre agora. O cara clica um botão. Cara, ele não comprou o produto, ele comprou a expectativa de receber um produto em casa. Quando eu tiver lá 10 vendas, eu vou lá, pego no fornecedor, compro a mercadoria e distribuo para os caras. O dropship funciona dessa forma, né? Ele primeiro testa a demanda, se tem demanda, depois eu me preocupo em gerar o estoque. Exatamente. E cara, isso é um aprendizado de startup. Sempre a oferta, né? Ela vem do ponto de vista de ser uma oferta de mercado, de testar a demanda, e não uma oferta onde eu construo o produto perfeito, deixo tudo pronto e daí depois eu vou atrás do cliente. Então, via de regra, primeiro acha o teu cliente, primeiro acha quem vai pagar a conta, depois você constrói o produto. E acho que essa tua colocação deve ocorrer constantemente ali no ramo da parte de startups, né? Total. Muitas pessoas chegam falando, eu tenho uma boa ideia, só preciso de dinheiro. Uma boa ideia, ela foi testada, validada. Não vai captar. Ela é boa para você, ela é boa para o mercado. Não vai captar. Cara, aí são vários hacks ou várias técnicas, né? Uma é a aplicação de uma ferramenta que se chama Mapa da Dor. Procurem, se chama teste de latência ou Mapa da Dor. Onde você, de fato, você tem um questionário avalizado lá por Stanford, uma metodologia, onde ele, basicamente, ele vai perguntar... Porque assim, o que acontece com o empreendedor? Eu vou lá e te falo assim, pô, Lucas, eu tenho uma caneca linda, que ela é térmica, ela mantém, você bota logo aqui, quer comprar? Todo mundo vai dizer que quer comprar. Ninguém vai, de fato, dizer pra ti, não, Leandro, não vou comprar o teu produto. As pessoas acham até falta de educação chegar para o empreendedor que está todo empolgado, com o sonho na cabeça e falar, não gostei da sua ideia. Então as pessoas, para serem educadas, dizem, legal, adorei, vou comprar. No dia de fazer o Pix, cara, não vem o dinheiro. Todo mundo some. Então tem uma pergunta, cara, que é o seguinte, eu te falo sobre a caneca, Lucas, eu pretendo comprar uma caneca coisa e tal. Eu quero sinceridade na tua resposta. Numa escala de 0 a 10, quão pronto para você tá a comprar essa caneca hoje? Cara, as pessoas começam a te dar um 7, um 5, um 2. Então você consegue medir a intenção de compra hoje das pessoas, de um produto que ainda nem existe. Esse teste de latência, ele faz toda a diferença, porque quando eu levo isso de uma maneira organizada lá para o investidor vai poder avaliar.
faz sentido botar dinheiro nessa startup mesmo que o produto não esteja pronto. Outra coisa, imagina que teu produto é um canivete suíço, né? Canivete suíço é aquele negócio que tem a faca, tem a tesoura, tem a pinça. É o Bombril, né? Tem multifunções ali nele, né? Cara, escolhe uma única unidade, uma única utilidade. Qual é que as pessoas têm? Qual é a dor maior? A dor maior é a faca para passar manteiga no pão. Então não faz o canivete, faz só a faca que passa manteiga no pão. Faz 10 vendas disso, faz em casa, faz uma faca artesanal, mesmo que não seja perfeita, mas prova que tem demanda. Aí vai lá pro investidor e fala, cara, eu fiz esse teste... Se tem demanda, tem caixa, né? Tem, no mínimo, uma perspectiva de caixa, de receita. Perspectiva de caixa, perspectiva de receita. É isso que o empreendedor compra, o investidor compra. O investidor compra perspectiva de receita. O investidor não compra perspectiva de uma ideia genial. E essa é uma mudança aí bem importante para quem está em busca de investimento. Eu assisti um dos seus podcasts, né? Porque a gente vai buscar ideias, né? Para não fazer perguntas aqui e se babacar. Você até comentou sobre essa transição. Antigamente, as pessoas investiam em ideias. Hoje em dia, a coisa está um pouco mais avançada. Sim. Uma boa ideia, eu gosto de dizer uma frase nas minhas mentorias, que a ideia pode pesar 1 tonelada. Mas 1 grama de execução vale muito mais. Então, a sua ideia, você já executou alguma coisa? Ou você está só tentando vender ideia? Muita gente tá querendo só vender ideia para poder passar a bucha para o outro. É batata quente, né? Então, a ideia é muito boa aqui, vale muito, olha só. Mas eu não tenho tempo para poder executar ela, então eu quero vender para você. Toma, tchau. Não vai acontecer. Não vai acontecer, assim. E talvez você pegue alguém mais desavisado que compre a tua... Pessoal, assim, no fim do dia, a execução é que ganha o jogo. As competências empreendedoras, elas vêm sendo desenvolvidas ao longo da jornada. Às vezes você começa com uma ideia nem tão boa, mas você vai executando, tracionando, tentando fazer dar certo, e o mercado vai te apontando as melhorias que têm que ser feitas. Então, por exemplo, eu quero, de novo, a caneca. A primeira caneca você não sabe como construir, vamos supor que fosse difícil construir uma caneca e a gente não sabe bem. Construir uma caneca sem alça, que é um copo. Daí o Lucas fala, mas seria legal, o Lacerda fala pra mim, seria legal se eu pudesse brindar com a caneca assim. Daí outro fala, cara, mas tem como fazer merchandising dos dois lados, tem como ter logo aqui, logo aqui. O mercado vai te dando feedbacks e você vai lapidando a ideia inicial. Não é sobre a ideia genial, galera. É sobre a execução rápida que você vai fazer no seu empreendimento. E aí que tá o interessante. Quando eu fui encomendar a caneca, eu perguntei pra ele. Eu vi várias canecas que só tinha desenho de um lado. Eu cheguei e falei, tá, eu preciso dos dois lados. Vocês fazem ou não? Ele, fazemos. As pessoas geralmente não querem, mas fazem? Sim, então tá. Então pode mandar fazer. Legal, Se tu não pergunta, eles só oferecem de um lado. Aí falta até... ele poderia faturar até mais. Você quer dos dois lados, a gente oferece. Não, o próprio vendedor não sabe se vender às vezes, né? Esse é um baita de um capítulo, assim, né, cara? Que todo empreendedor é vendedor. Deveria ser. E quando o negócio vai lá para For You Educacional ou para 49, que são negócios pequenos ainda, no início da jornada... Não, o meu é um bebezinho, né? Acabou de sair do ventre, né? O seu já... Não, mas vamos lá, assim, né? Quando a gente atende o cara menor, a gente tem que entender que tem duas pessoas, dois tipos de colaboradores junto ao empreendedor. É quem vende e quem ajuda a vender. Venda é super importante. E, cara... É a alma do negócio, né? Cara, você chegou numa loja, o cara comprou um sapato, cara, você tem que empurrar a meia junto. Você tem que tirar... A meia, o cinto, já fala... Claro, você tem que fazer. Faz parte. Leandro, mas eu acho que eu posso ser mal educado, eu posso ser agressivo. Cara, pensa que é a sobrevivência do teu negócio. Pensa que é o prato de comida lá na tua mesa, cara, do teu filho. Você precisa vender. O cara que tá começando um negócio... A empreendedora ou empreendedor no início da jornada tem que ser obstinado por gerar resultado, por gerar receita. E aí, cara, ele tem que vender. Não tem que ter melindre, não tem que ficar envergonhado na hora de vender. Tem que literalmente ser cara de pau e fazer venda. Porque no final das contas você não está vendo nada de errado. Você está empurrando o seu produto que é uma boa solução para o cliente. Se o cliente procurou é porque ele está disposto a comprar. A tua missão é sair com o maior ticket dessa venda. Leva 2 sapatos, um cinto, 3 meias e tá tudo certo. Então, aproveitando a tua colocação, eu queria te fazer uma pergunta. Tu falou que tem que saber vender. Quais seriam as skill sets que, antes de, eu quero empreender, eu quero abrir um negócio, o que eu preciso ter para um negócio dar certo? Quais as habilidades que todo empreendedor precisam
precisa aprimorar? Ele precisa estudar sobre isso, ele precisa se tornar bom nisso. Uma delas você já falou que é saber vender, mas eu acho que existem algumas outras, né? Se pudesse citar ali umas 3, Legal. 4. Ó, acho que a gente pode ser complementar aqui, tá? Então vamos lá, né? Olhando para negócio, ele tem que enxergar, ele tem que conhecer alguma coisa do mercado, eu, Leandro, não entendo nada de floricultura, mas no meu bairro não vende flor, eu quero montar uma floricultura. Eu tenho que estudar o mercado de floricultura. Quando eu estudar o mercado de floricultura, eu tenho que encontrar uma dor real. Eu tenho que entender por que justifica a minha floricultura naquele ponto. Então, eu estudei o mercado, entendi uma dor. Se eu estou falando de negócio tradicional como o seu, que é negócio que tem ponto físico, cara, eu tenho que estudar o ponto comercial. Não dá, assim, depois eu conto histórias de quem quebrou porque botou negócio no ponto comercial errado. Estudei o mercado, encontrei uma dor que eu posso resolver naquele mercado, estudei o ponto comercial. Eu tenho que ter uma noção básica de como atrair cliente, que é marketing, e como vender. Então, essas habilidades técnicas, estudar mercado, encontrar uma dor, entender do ponto comercial, saber como atrair cliente e saber como vender, converter, ter habilidade de venda, eu acho que todo mundo tem que ter quando a gente tá em negócio. Se o negócio é menos tradicional, que aí eu não tenho o desafio do ponto comercial, eu tenho que entender de canal de distribuição. Qual é a modalidade de distribuição que eu vou usar na internet. Beleza, falei de aspectos técnicos. Agora, quando eu entro em aspectos comportamentais, cara, daí são diversos, né, Lacerda? Mas 3 aí, que você acha que sem esses a pessoa... Cara, o negócio pode até nascer, mas já nasce com data de validade... Sem persistência... Resiliência, né? Casca grossa? Total, cara. Tem que ser, cara. Tipo assim, tem que testar até dar errado. A inteligência emocional, que é, cara, vai ter muita gente que vai te desafiar, vai ter sócio que vai roer o osso e querer sair da sociedade, vai ter funcionário que vai ser injusto contigo. Cara, você tem que ter muita inteligência emocional nessa habilidade de lidar com pessoas. E por último, cara, a gente volta lá pro locus de controle interno, lá pra atitude. Você tem que entender que a responsabilidade é tua. Então, você tendo persistência e resiliência, né? Você tendo habilidade com pessoas e você assumindo que a culpa do sucesso ou do fracasso é sempre sua, cara, aí você vai embora e você vira um empreendedor. Especialmente se você estudou o mercado, identificou uma dor, conseguiu ter um canal de distribuição, um bom ponto físico, um canal de atração de clientes, ou como atrair clientes, e habilidade de venda, como vender para esses clientes. Interessante isso que você está falando. Porque... E olha só, só para complementar. Leandro, mas então finanças não é importante, coisa e tal? Sim, mas cara, a tua primeira dor é vender. Tu não tem que fazer gestão de caixa de empresa que não vende. Não tem caixa. Então, cara, a primeira habilidade aprende a vender, aprende a fazer receita primeiro. E aprende a organizar a casa depois. Primeiro tem que doer, para depois você procurar um remédio, né? Isso. Você não vai procurar um contador se não tem receita. Não vai procurar um advogado se você não assinou nenhum contrato. É isso. Arruma o problema primeiro para depois arrumar a solução. Eu costumo dizer que quando uma empresa está nascendo, ela precisa nascer com alguma minimamente segurança. Quando ela começa a ter... porque os clientes que saem da informalidade, eles estão começando a gerar receita e começam a atrair vários problemas por ele não ter essa blindagem. Perfeito. Que é contador, que é a parte financeira, o jurídico para poder fazer contrato, ele tem uma segurança também. Perfeito. E ele ter alguém que ajude ele minimamente a fazer a gestão. Porque ele sabe executar, ele não sabe como gerenciar. Então ele é muito bom no que ele faz. Mas ele não sabe o que mais que ele tem que fazer. Ele tem iniciativa, mas ele não é empresário, ele é empreendedor. Mas aí eu acho que entra o teu papel de mentor, né, Lacerda? Assim, super importante, se eu sou um empreendedor, eu confiar em pessoas que podem me ajudar na jornada. Nas startups a gente fala de advisors, a gente posiciona que são os conselheiros da startup. E nos negócios tradicionais, essa figura do mentor, eu acho que do consultor, eu acho que ela é fundamental pro sucesso do empresário. Deixa eu te fazer 2 perguntinhas aqui. Existe diferença na sua perspectiva, que para mim as pessoas procuram muito isso. A gente presta a consultoria, presta também a mentoria, que é um passo a passo, um acompanhamento um pouco mais... como se, não é só colocar o filho no mundo, tem que cuidar dele. Né? Então, na área da startup, que é o que a 49 faz,
ela presta consultoria também? Ela só trabalha com a mentoria, com o acompanhamento? E na sua visão, tem diferença para a área de startup? Tá. Não, tem diferença porque, cara, olha só. Quando você vai empreender, você vai realizar o seu propósito, você vai construir uma empresa para que a tua família sobreviva daquela empresa. Imagina a padaria lá do bairro, a floricultura. Cara, você vai botar lá, sei lá, pão do Lacerda, flor, né? O rosto tá meio redondinho, né? Pão do Lacerda. Não, você vai botar o teu nome, o teu sobrenome. É um negócio que tem que... Você vai construir uma empresa tradicional para, com muita sorte, esse negócio crescer e os teus filhos trabalharem nela. E olha quantos negócios familiares aí, quantas gerações se perpetuaram em negócios. E é super legal, super saudável. Tem famílias e famílias, especialmente aqui em Santa Catarina, que construíram impérios com empresas com sucessão familiar. Legal. Então, o lance da empresa é você ter um desafio, um propósito e construir algo que gere conforto para você e para sua família. Uma startup, via de regra, ela já nasce para ela ser vendida lá na frente. A startup ela tem que crescer muito. É um propósito diferente. É um propósito diferente. Eu não construo uma startup para deixar para o meu filho. Eu construo uma startup para que algum player de mercado compre esse negócio. Se você olhar o mercado de startup, você vê várias aquisições. Inclusive, tem na linguagem de startup tem M&A, que é Merge and Acquisition. É quando uma empresa maior faz lá uma fusão com uma empresa menor ou faz uma aquisição dessa empresa menor. E é isso que acontece no mercado de startups. Isso é startup de sucesso, né? Ela tem esse sucesso quando ela consegue... Mas, cara, mas a premissa de uma startup é ter sucesso. Porque se não for para eu começar um negócio que vai repetir, escalar, crescer 20% ao mês e conseguir lá um merge, um acquisition, cara, eu vou para um negócio tradicional. Por exemplo, a 49, ela não é de fato uma startup, ela é uma escola, ela é um veículo, ela é um celeiro, ela é um berçário de startups. Mas a 49, ela não é uma startup de fato. Ela é uma escola de startups. O Bora Empreender Floripa ou a consultoria do Lacerda são negócios. Agora, quando eu pego um software, o Spotify aqui, que a gente, ou o YouTube, as plataformas que a gente vai distribuir esse podcast, essas plataformas, elas são startups. Inclusive, elas já foram... O Google comprou o YouTube, não sei quem comprou o Spotify. É assim que acontece esse mercado. Então, o empreendedor fica numa loucura, trabalhando 24/7 para crescer no mínimo 20% ao mês, buscando o consolidador, que a gente chama tecnicamente de via do exit, que é a saída do teu negócio. O empreendedor trabalha para sair do negócio dele. E, cara, aí naturalmente são mentorias diferentes, são consultorias diferentes. A própria atividade do mentor e do consultor, aí, seja para startup ou para negócio tradicional, ela se difere. A mentoria ela tem um aspecto emocional, um vínculo pessoal maior do que o consultor. O consultor é muito técnico, o mentor ele já é mais o teu conselheiro, ele já entra em aspectos do teu, muitas vezes até do teu próprio desenvolvimento pessoal, não só do consultor que está lá olhando, por exemplo, para o número, para a venda, para o marketing da empresa. Para o CPF e para o CNPJ, né? Acredito que essa faz isso diferença. que a gente tenta fazer aqui na For You Educacional. E que é muito legal. Perceber que, às vezes, o problema não tá só na gestão, no processo, tá, às vezes, no gestor, que ele tá à frente. Ele tá precisando fazer um ajuste interno. Mas isso eu acho que você faz super bem feito, né, Lacerda? Assim, cara, tem muito mentor por aí. Mas o negócio é o cara ir buscar uma metodologia internacional, como você fez, é buscar referências, é estar sempre estudando. Outra coisa é eu imaginar que eu posso ajudar alguém e sair por aí vendendo consultoria e mentoria. Então é diferente. E aí, no final do dia, né, o que a 49 faz? A 49 ela tem uma metodologia, ela tem um método de crescimento, um método comprovado lá na Universidade de Stanford, que quando o empreendedor se submete a esse método, ele tem resultado. Então, são 8 semanas de aceleração. Eu não digo nem que eu vendo mentoria, nem consultoria, nem curso. Eu vendo aceleração. Cara, você está me ouvindo, você quer fazer uma startup, você quer fazer um negócio que repete escala, um negócio que tem tecnologia. Cara, você paga um ticket lá, entra na 49. E em 8 semanas, cara, você vai sair daqui para cá. Gente que entrou com 0 de receita e saiu com 30 mil reais de receita mensal. Gente que
entrou sem nenhum real de investimento, saiu com cheque de 7,5 milhões. Empresa que tinha um ano de empresa, era um marketplace, e a movimentação do marketplace era de 700 mil reais o ano, hoje está em 200 milhões de reais o ano. Então, é esse crescimento rápido, é isso que a gente vende para quem compra essas 8 semanas de aceleração. Quem está interessado, assistindo, não é o meu ramo, mas se eu tivesse, eu já teria. Onde é que tá a ficha para me aplicar? Boa. Quando que abrem as vagas, Legal. informações. Legal. Para ontem, né? Se você tá querendo, uma coisa que eu aprendi, eu gosto de dizer que um dos mentores que eu tive foi o Bob Proctor, e ele falava muito sobre a reprogramação mental, que esse é um dos pilares da minha empresa, justamente porque eu entendi que é crucial. Não adianta você ter o intelectual ou ter só o emocional. Você tem que ter os dois. São 2 hemisférios no cérebro. Você tem que trabalhar em conjunto. Não dá para usar só o lado direito do cérebro, não dá para usar só o lado esquerdo. É um conjunto. E ele fala o seguinte, que o universo ele gosta de velocidade. Isso. Quem sabe o que quer, o universo fala assim, tá, quem toma? Isso. Agora, eu gostaria, eu não sei, ano que vem, quem sabe? Eu vou dizer para vocês um detalhe. Já tem 1 ano que eu tinha trocado uma ideia com o Piazza. Isso. Pessoalmente, né? Porque foi através da minha esposa que eu conheci ele. Legal. E eu falei para ele o meu projeto de... eu escrevi um livro, fui comendo pelas beiradas. Aí apresentei para ele o meu projeto e ele falou assim, cara, a ideia é legal, mas valida. Isso. Vai testar primeiro. Isso. Mete a cara, não tenha medo de errar. Isso. E aí, você chega todo empolgado, a pessoa chega e fala assim, parece que é um balde de água fria. Não, era o choque de realidade. Claro. O que alguns chamam de choque de água fria é choque de realidade. Total. Sai do campo teórico e vai pro campo prático. Eu resumi a tua fala nisso. E aí eu parei e falei, cara, isso daí é necessário para todo mundo. Então, se tu tá no campo teórico, eu tenho uma boa ideia, eu acho que vai dar certo. Tá, agora tá faltando uma metodologia para ver se realmente tem potencial de dar certo, para validar, então não perde tempo. Quando que abre as vagas, já tá aberto. Boa. Estamos felizes porque a gente tem turmas que começam todo mês, a gente está com mais de uma turma. Então agora a gente não tem turma em dezembro, não tem no início de janeiro. Acho que... Mas vamos fazer o seguinte, para não errar, @49educação. Você vai entrar lá no site ou você vai buscar nas redes sociais, @49educacão. E aí, certamente, a gente vai te colocar para dentro da aceleração aí. Uma vaga para quem ouviu o podcast, a gente arruma. Olha aí, ó, tá vendo? Coisa boa, hein? Coisa boa. E eu aprendi que, com Paulo Coelho, ele fala que no livro... Como é que é o nome? Agora esqueci de cabeça. Diário do Mago? Não. É o Alquimista. O Alquimista. Logo lá no final do livro tem uma frase que mudou minha vida, que ele diz o seguinte... O universo inteiro conspira a favor de quem sabe o que quer. Total. Então, o universo inteiro problema não tá no universo, não tá em Deus não me ajuda, as pessoas não me ajudam. Você tá se ajudando? E talvez você se ajudar, tá faltando procurar quem tem o potencial de fato te ajudar. Que tem um processo. E vou pegar essa frase do Paulo Coelho. O empreendedor, ele tem a visão de onde ele quer chegar. Ele enxergou a padaria, a floricultura, enxergou a startup, ele enxergou algo. Ele tem aquela ideia, aquela visão e ele começa a executar. Empreendedores não precisam tomar as melhores decisões sempre. Empreendedores têm, por compromisso, tomar decisões rápidas. Então, cara, não protele as suas decisões. Está ouvindo esse podcast, não pausa o podcast e vai fazer outra coisa. Ouve até o final, se o aprendizado estiver bacana. Você tem que fazer uma aceleração, vai fazer a 49 agora. Tem que contratar uma consultoria, contrata o Lacerda agora. Você tem que decidir se a logo da tua startup ou do teu negócio vai ser laranja, azul, vermelho ou amarelo. Cara, decide agora. É infinito o tempo para você descobrir se vai ser melhor vermelho ou laranja. No final do dia, tanto faz, cara. Você é mais premiado pelas decisões rápidas do que você toma do que pelas decisões perfeitas. A gente já falou, feito é muito melhor do que perfeito. E foi isso que eu coloquei em prática para poder dar início a esse programa de podcast. Legal. Tinha uma ideia, já tinha uma lista de perguntas, na minha mente uma lista de pessoas que eu gostaria de ter aqui. Surgiu a oportunidade, eu só cheguei para ele, marca a agenda, perfeito, agora eu vou atrás. Isso. Eu não quero perder a oportunidade. Isso. E aí eu aprendi que no empreendedorismo, e para a vida, não é só para o empreendedorismo,
a indecisão é ladrona, é o pior ladrão de indecisão oportunidade. É o ladrão. A indecisão é o pior ladrão. E aí eu fiz um curso de vendas na Alemanha com o Bob Proctor, que eu me conectei a uma empresa para poder... Network é assim, você vai comendo pelas beiradas até você se conectar com quem você quer, né? E eu aprendi lá no curso que ele falou em inglês, pobre, em inglês é poor, é passing over opportunities repeatedly. Ou seja, pobre não é quem não é rico. Pobre é aquela pessoa, mais um aspecto mental de oportunidade. Passa na frente de forma repetida e ela não agarra. Então, não é o seu saldo bancário que determina o quão rico você vai ficar. Claro. É o seu nível de atitudes. Claro. De condicionar sua mente para enxergar a oportunidade e agarrar ela quando você vê que é para você. Porque nem toda oportunidade é para você. Claro. Você tem que agarrar aquela que é mais assertiva, que está vinculada à tua necessidade e ao teu objetivo. Claro. Que também eu já cometi esse erro quando eu quebrei 3 vezes. Meu primeiro negócio, tudo quanto era oportunidade, eu tô dentro. Sim. E tava roubando a oportunidade de alguém que não era para mim. Isso. E aí, tirando o foco do teu... Tirava o meu foco, gastando energia onde não me trazia resultado. Massa. Então, acho que isso faz parte também da visão empreendedora. A gente vai se tornando... aprendi que bom você se torna. Então, só começa. Você não precisa começar bom, você precisa começar. Depois você vai melhorando. Então, esse podcast aqui surgiu dessa ideia, de compartilhar esses erros, esses acertos, para quem está começando agora, encurtar o caminho, né? Legal. Cara, até legal, falei do Empretec, tem um dos instrutores do Empretec lá, que é o Adolfo César dos Santos, e ele... Eu não sei de onde vem a bibliografia, mas ele diz que bons empreendedores já quebraram 3 vezes. Então, porque ele fala, cara, dá tempo para aprender. A gente... Porque, cara, na verdade, não é que a gente falha, né? A gente aprende muito. A gente aprende que faltou alguma coisa na atitude. A gente já falou numa oportunidade que o all-in não é só financeiro, que o all-in é de atitude. Então, cara, sempre... Também vi isso de alguém que era especialista em preparar pessoas para concursos públicos, que não tem nada a ver com empreendedorismo. Mas tem uma questão de persistência aí. Cara, você não estuda para passar, você estuda até passar. Mesma coisa o empreendimento, cara. Você não constrói para acertar de primeira, mas você constrói até você acertar. E são as tuas experiências que vão te fazer um grande empreendedor. E no primeiro livro que eu escrevi, foi Cartas para o Sucesso, eu citei uma frase que dizia... Robert Kiyosaki diz que se você não está disposto a fracassar, você não está preparado para ter sucesso. Não tá. Então, eu até complementei com a minha releitura que não tem como você andar com uma perna só uma maratona. Então, você tem que... acertos e erros, erros. É uma preparação contínua. Acho que essa faz mais, quando você falou de ter casca grossa para poder empreender, constantemente estar enxergando o que eu posso, preciso e devo melhorar. Total. Então, acho que essa é a principal diferença até da startup e para um negócio fixo. Fiz o negócio, está validado, está caindo dinheiro na conta, está tudo certo. E aí, eu mencionei nos episódios anteriores do podcast que muitas empresas quebraram porque o CPF não estava pronto para poder lidar com aquele desafio. Total. Porque o CPF poxa, e agora? Não dá mais para poder abrir a minha loja. Tá, como que eu posso vender? A mente dele tá voltada para poder enxergar soluções. Total. Meu negócio tava tudo certo. E agora? Total. Tem que procurar um novo caminho. A mentalidade do empreendedor de fazer dar certo. A pandemia, cara, na pandemia, tem uma empresária que ela tem loja física. Isso aconteceu comigo, tá? Por isso que eu posso falar. Foi a segunda vez que eu quebrei. Né? Então, olha só que legal. Uma empresária que ela tinha loja física de bolsas e de calçados. Ela era franqueada da Le Postiche aqui em Santa Catarina, a Cíntia. E ela falou o seguinte, cara, fechou, né? Não tem jeito, assim. Fechou todas as lojas, varejo fechado, todo mundo na pandemia, ninguém saía de casa, viagem mesmo nem pensar. Só que ela tinha lá os acessórios, tinha cinto, tinha bolsa, tinha outros acessórios. E ela falou, cara, eu vou criar um marketplace, vou criar um site, um e-commerce, para vender pra caramba o meu estoque para que eu não quebre. E aí, primeiro pensamento, vou contratar um desenvolvedor para desenvolver o meu e-commerce. Cara, ela foi acelerar na 49, a gente falou, não, a gente vai acelerar. Só que vamos fazer o seguinte, em vez de desenvolver o e-commerce,
vamos pegar toda a tua lista, o teu banco de dados de clientes, que ela tinha bem organizadinho lá, as fichinhas dos clientes. E ela começou a ligar para botou as vendedoras que não estavam trabalhando, estavam em pandemia. Elas tinham meta de ligação diária. Center, né? O call center virou call center. Ligavam e mandavam amostras, kitzinhos com cinto, com bolsa, com carteira, até com mala de viagem junto. Cara, começou a dar resultado pra caramba. As pessoas em casa, a mulherada em casa, ociosa lá, recebiam uma ligação da Lepostiche e recebiam um kit lá, acabava comprando. Ou seja, ela sobreviveu à pandemia e ela foi case de sucesso no Brasil, cara. Eu acho que, salvo engano, ela foi a Lepostiche que, em pandemia, continuou faturando e a que mais faturou no Brasil inteiro. Cara, é o founder, é o empresário, o empreendedor que não para quieto, é isso que você falou. Ele se adapta às mudanças e ele é persistente pra caramba. E isso daí que você tá falando tá muito ligado a algo que eu aprendi. Eu gosto muito desses trocadilhos em inglês, que é win. What is important now. Massa. Win é se você quiser vencer, porque cada mês é um novo desafio que você tem que vencer, superar. Então, e o maior desafio eu aprendi que é você vencer a si mesmo. Massa. Surgiu um desafio, você não tá bem, você tem que trabalhar para você não se perder no meio do processo. Total. Então, o que ela fez foi, o que é importante agora? Isso. Acho que faz parte da nossa metodologia, sempre estar mapeando as necessidades do próximo mês. Isso. Fechou o mês, tem que analisar a métrica, resultado e falar, tá, o que a gente precisa melhorar pro ano que vem? Tá chegando agora em dezembro. Isso. Essa é a pergunta. Não é o que tem que melhorar, é o que é importante agora. What is important now, se você quiser vencer. Total. Até, cara, porque assim, no nível de mudança tecnológica, de mudança de cenário econômico, mudou aquele negócio do plano de negócio, plano estratégico para 10 anos, para 5 anos. Cara, você tem que ter uma visão de futuro, mas what is important now? O que é importante no ano seguinte, no mês seguinte? Concorda? A pandemia fez isso, as pessoas tiveram que falar o que é importante agora. Loja física não tem mais importância nenhuma, porque não tem mais procura, não tem mais demanda. Então não adianta ficar ofertando. Não tem. Então, o que é importante? Onde é que os meus clientes estão agora? Tem que ir atrás deles? Criar um novo caminho. Se não existe, vamos criar, né? Isso. E o cliente tem sempre razão, cara. Assim, esse negócio que é verdade, né? Essa máxima que o cliente sempre tem a razão. É verdade, cara, é verdade. Claro, você tem que escolher quem é o teu melhor cliente, que a gente chama de ICP, Ideal Customer Profile. Nenhuma empresa vende para todo mundo. Para quem a sua empresa vende? Para homens e mulheres de 0 a 60 anos. Não. De 18 a 80 anos. Não. Existe um melhor cliente. Mesmo a sua padaria lá. A maioria do teu público é a dona de casa que compra o pão para a família ou é o pai de família que quando sai do trabalho passa na padaria para levar o pão para casa. Sempre tem um perfil do cliente que mais te compra. Você tem que entender esse cliente, você tem que trabalhar para ele. E esse cara, que é o teu cliente ideal, ele sempre tem razão. Então, se ele diz que tá caro, cara, é porque tá caro. Não é o individual, não é que um cliente entrou lá e disse que tá caro. Mas se uma amostra grande daquele teu Ideal Customer Profile, do teu cliente ideal, diz que tá caro, realmente teu produto tá caro. Se uma amostra significativa do teu cliente ideal diz que a qualidade do teu produto tá ruim, realmente a qualidade do teu produto tá ruim. Então, ouçam os clientes e façam as melhorias com base nos feedbacks do cliente. E isso foi interessante, que eu aprendi que... São coisas que eu sou curioso, né? Minha esposa fala assim, você nunca se cansa de aprender. Eu falo, isso é o maior elogio que você pode me dar. Claro, total. Então, eu aprendi que, estudando sobre funil de venda, sobre mercado, aprendi que tem um modelo que a gente trabalha que são 4 pilares para poder ser vendível. Massa. AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Isso. Você tem que ser interessante, mas você tem que antes de você ser interessante, você tem que saber como que eu atraio a atenção. Isso. Hoje a internet é uma briga, uma disputa por atenção primeiro. Total. Então, isso aí que você falou, acho que justamente entender a necessidade e depois atrair o interesse da pessoa, desenvolver nela o desejo por querer comprar. Quando você falou que ela fez a amostra grátis, ela estava trabalhando na etapa do desejo. Isso. E aí depois, por último, que ela já viu que já tinha todo esse percurso, ela falou, agora tá na hora de vender, call to action. Isso. É um modelo para quem quiser estudar e pesquisar. A AIDA é muito legal, a gente usa muito em startups e assim, né? Os canais de marketing eles estão cada vez mais concorridos. Quantos consultores existem,
quantas aceleradoras de startups existem, quantas padarias. Quantos podcasts não existem? Você tem um negócio, tem alguém... Cara, não existe nada que não tenha alguém... Ah, não, Leandro, eu tô pensando em fazer uma bolinha de gude quadrada. Cara, alguém no mundo, tem um chinês lá que já tá desenvolvendo isso. Não existe nada que seja exclusivo, novidade nesse mundo hoje. Sempre tem uma analogia, sempre tem alguém fazendo algo parecido. Então, o que ganha é velocidade de execução. Pelos canais estarem muito poluídos e por existir muita oferta, o custo de aquisição de cliente é muito caro. O marketing hoje é caro. Você atrair o cliente no AIDA lá, no topo do funil, você trazer o cliente é caro. O que mais barateia, o segredo para você deixar mais barato o processo de aquisição dos teus clientes é justamente ter uma persona, um ideal customer profile, um target bem definido. Então define quem é o teu melhor cliente e aí começa a fazer ações de atração para esse teu melhor cliente. Para não gastar energia onde não tem resultado, né? Total. E não gastar dinheiro, né, cara? Eu aprendi com o Bob Proctor que dinheiro é uma das energias que existem. É né? isso. Por que tem umas pessoas que tá sempre atraindo e tem outras que tá sempre repelindo? É isso. Porque ele tá trabalhando nele para se tornar atrativo, inclusive, para o dinheiro vir até ele. Acho que na tua metodologia lá, pelo pouco que eu já acompanhei no teu Instagram, fala muito sobre MVP, né? Isso. O que seria isso? Porque tem uma ligação com isso de ser atrativo, né? Isso. Porque quando alguém vai procurar um investidor, ele tem que ser atrativo para o investidor. Isso. Porque a pessoa não vai tirar dinheiro e o dinheiro não vai cair no colo dele. Então ele tem que ser atrativo. Isso. Então tá ligado com o modelo AIDA, né? Loucura essa... Total. MVP é o mínimo produto viável, minimum viable product. E, cara, eu digo, é tão interessante isso que MVP não é nenhum produto, é um teste de demanda. Por exemplo, eu quero construir... Vai lá, me fala aí, qualquer loucura assim, me fala se você quer construir qualquer coisa. Chuta aí, vamos fazer ao vivo, ver se funciona. Eu quero criar um aplicativo para poder identificar os perfis comportamentais dos funcionários. Você quer criar um aplicativo para... Pô, cara, vou ter que ter a metodologia, vou ter que ter um desenvolvedor, aí vou ter que botar esse aplicativo, sei lá, na Google Play ou na Apple Store. Cara, cria um formulário, um Google Forms, uma planilha de Excel e distribui para funcionário, bate na porta de uma empresa lá e diz, cara, deixa eu testar com os teus funcionários. Isso é um MVP. Imagina se chegar a ter a ideia desse teu algoritmo e desse teu framework aí de trabalho, dessa ferramenta para mapear perfil. E tá tudo pronto, você contratou o dev, tudo lindo. Cara, e o resultado lá veio ruim. Falou que eu sou destro e, na verdade, sou canhoto. Pode acontecer que na tua ferramenta lá o resultado não tenha saído tão convincente quanto o cara acredita. Por que você construiu algo que não está validado? Então, o primeiro passo lembra, primeiro construir o cliente. Cara, acha uma empresa que tem uma base de funcionários que aceite testar o teu algoritmo. E em vez de você gastar dinheiro, tempo com um desenvolvedor, você vai fazer numa planilha de Excel. Cara, você provou um MVP. Você fez o mínimo produto viável para te dar uma resposta do teste de perfil comportamental. Se a planilha de Excel falou que é bacana, aí você para e vai fazer o desenvolvimento do aplicativo. A planilha de Excel é de graça, né? Não tem que tirar dinheiro, né? É rápido, é fácil, todo mundo conhece, não tem custo. Eu acho meio louco nessa conexão aí, né? Mas achei interessante mencionar. E eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, mudando de assunto, para poder, quem não te conhece, conhecer um pouco mais. Eu não nasci numa família de servidores públicos, então, quando eu falei que eu ia empreender, você tá maluco? Você tá louco? Não, isso daí é só para quem é rico. Tem uma série de mitos por trás do empreendedorismo. Mas por que você decidiu empreender? E se você teve um modelo, se teve um mentor, ou você foi testando igual eu, assim, na louca? Ô, Lacerda, que você tava louco, ele tinha um pouco de razão, né, cara? Mas que valia a pena. Mas que é loucura empreender, é uma loucura boa. Cara, sim, eu tenho boas referências empreendedoras. O meu pai sempre foi um cara muito empreendedor, um cara de muita iniciativa. Meu pai... Desde pequeno, assim, cara, eu sempre vi meu pai... meu pai comprava carro, na época eu comprava Fusca, reformava o Fusca, meu pai é engenheiro mecânico. Dava um jeito no Fusca e vendia os Fuscas. Então, eu sempre acompanhei meu pai fazendo bastante negócio, assim. Então, essa expertise comercial de vender e essa criatividade empreendedora, eu aprendi em casa.
E eu sempre admirei negócio, cara. Eu lembro, com 10 anos de idade, eu juro que eu fazia isso. Eu catava caju num pé de caju que tinha na casa do meu avô, que ficava na praia. E eu saía na praia no verão vendendo caju na bandejinha. Com 10 anos de idade. O dinheiro que eu ganhava lá, eu trocava por picolé. Depois, cara, eu tinha uns 15 anos, cara. Eu tenho um primo mais velho, ele aprendeu a mexer com resina e aí a gente consertava prancha de surf. Cara, sei lá, 2 clientes a vida toda, mas pelo menos a gente montou lá a birosquinha de conserto. Passava resina, passava silver tape. Aí, cara, com 16, 17 anos, eu tinha uma namoradinha lá e duro, não conseguia levar ela pro cinema, nada. Cara, eu descobri loja de móvel usado. Gente que comprava móvel usado. Meu irmão, eu visitava todos os meus parentes e falava, cara, tem alguma cadeira aí que você não quer? Tenho. Eu lembro, cara, que de uma vez tomei uma bronca do meu avô. Meu avô tinha uma coleção de caneca da Oktoberfest aqui de Santa Catarina. Todas as canecas lindas de chopp. Eu fui lá, peguei aquele negócio lá que tava encaixotado, vendi lá pro colecionador lá por nada. Várias histórias, assim, né? Uma que eu lembro, assim, nessa onda de vender. Pô, tinha uma televisão lá que tava, na época era o tubo de imagem. Tubo de imagem. Queimado. E eu fui vender a televisão pro cara. Daí o cara pra mim, Leandro, não, mas, pô, essa TV aí não tem jeito, o tubo de imagem tá comprometido. Eu falei, meu amigo, mas o áudio está ótimo. Então, cara, vem de muito cedo, assim, essa vontade de empreender. Aí, quando eu entrei na faculdade, cara, eu fazia as festas da minha turma, as festas da minha turma viraram as festas da faculdade, as festas da faculdade viraram... Eu comecei a fazer festa na cidade inteira, foi bem legal, assim, eu tive um negócio de entretenimento massa. Eu fui o primeiro cara a trazer o DJ Malboro pra Floripa. Que massa. Curiosidade, você já tinha falado isso em algum podcast Eu ou acho não? que não, cara, eu acho que não. Eu fui o primeiro cara... Exclusivo. Eu fui o primeiro cara a trazer o Zig Marley, que é o filho do Bob Marley, pra Floripa. Preciosidades aqui, eu não sabia dessa negócio. Cara, eu entrei num ônibus, cara, fui pra São Paulo. Na minha época, aqui em Floripa, vendia bastante tequila José Cuervo. E aí eu descobri lá que tinha tequila Sauza, que vendia pouco aqui em Floripa. Cara, eu ganhei lá, bonificado lá, sei lá, 200 caixas de tequila. Eu fiz uma festa open bar de tequila. Tu imagina o problema fazer uma festa pagorizada que era open bar de tequila. E, cara, eu fui aprendendo a fazer entretenimento, fui aprendendo a vender, fui aprendendo a fazer evento, que é um ciclo de vida curto. E isso tudo, cara, me ensinou a montar uma startup, me ensinou a montar um negócio que tem começo, meio e fim, que é a lógica da startup. Você construir algo para você vender para alguém lá na frente. Então, essa foi a minha jornada empreendedora que me fez sair lá do carinha que vendeu caju com 10 anos de idade na praia, até hoje está contribuindo aí com quem quer montar uma startup. E deixa eu te fazer um comentário, que justamente uma habilidade que eu acho que essa tua jornada a brincadeira de criança, que eu acho que eu aprendi com o Bob Proctor, que a criança ela tem uma particularidade que ela não tem medo de errar. Uhum. Ela vai fazendo as coisas por diversão, para ela tudo é um teste, tudo é brincadeira. Acho que o empreendedor, quando ele consegue reprogramar a mente dele para não existir erro, existe acerto e existe melhoria. Eu aprendi que o erro é um GPS que vai guiando a gente no que a gente precisa melhorar. As skills sets que a gente precisa desenvolver, incorporar. Às vezes a gente zero. Eu ficava nervoso no meio de multidão, ficava vermelho, fui fazer curso de oratória, fui fazer uma série fiz até curso para poder como gravar vídeos, entendeu? Legal. Porque antes eu era todo travadão, ficava assim. Eu digo que o corpo fala, então tem uma série de habilidades. Eu acho que uma das grandes habilidades que, na tua trajetória, acho que deu para identificar ali você foi aprendendo a lidar com pessoas, mapear as necessidades delas. Lidar com pessoas é uma das coisas mais difíceis que tem numa empresa. Ainda é para mim, cara. Mas você conseguiu mapear. Você não traria a DJ pra cá se não tivesse minimamente pessoas interessadas. Então você mapeou a necessidade e falou, pô, é uma oportunidade. Não, eu digo assim, cara, a minha maior vitória, no caso, pô, a gente tem tecnologia na 49. A gente não é uma startup de fato, mas a gente tem muita tecnologia. 49 tem um app
onde o processo de aceleração é dentro do app. A maior habilidade provada é quando eu consegui atrair o meu CTO. É difícil conseguir um bom cara de tecnologia e o Leonardo, que é o meu sócio, eu consegui trazer. Depois eu trouxe a Ana, que é minha sócia também, o Vitor. Então, cara, agora eu te confesso, Lucas, assim, gestão de pessoas ainda é o meu ponto fraco, ainda é o meu calo no sapato. Cara, a gente tem que uma caixinha de surpresa, né? Cada hora aparece uma coisa que você, poxa, eu não esperava isso. E a gente tem que estar sempre aprendendo. Duas caixinha de surpresa e um campo minado, né? Lidar com pessoas é isso. É isso aí. Você tem que saber, ele estourou uma bomba. Vamos minimizar os danos, né? Mas super importante, né? Super relevante. E o RH tem a sua função, né? Não dá para poder descartar, né? Então... E todo gestor, todo CEO precisa aprender a lidar com gente. E para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. 3 conselhos que você daria para quem está começando a empreender e empreender aqui de uma forma geral, porque quem quiser empreender da forma correta para lançar uma startup ou potencializar ela que às vezes não está tracionando, você está falando, isso não é para mim. Basta fazer um ajuste. Tem aqui. Vai lá no Instagram da 49 Educação ou do Leandro Piazza, Isso. que lá já tem a pessoa certa. Agora eu tô falando de uma forma geral aqui, porque é o público que a gente tem aqui no podcast. 3 conselhos que você daria. 3 conselhos. Não é sobre a sua ideia, é sobre um problema real. Então não faz nada antes de conversar com o teu cliente. Não sai executando nada. Primeiro conselho vai conversar com o teu potencial comprador. Uma startup, um negócio, uma empresa só existe para vender algo para alguém. Vai atrás de quem vai comprar e primeiro valida. Pergunta para ele, faz sentido o que eu quero construir? A gente chama de sanity check, é sanidade. Eu vou checar se eu tô são na minha ideia. Então, não é sobre ideia. Primeiro conselho é começar por um problema. Segundo conselho, cara, investe nessa habilidade de vender. Começa a vender, cria essa máquina de venda. Não tem porquê você ter a ideia e botar o all-in e também, depois de validada a ideia, começar pela construção do produto. Lembra do exemplo lá do prédio na planta. Então, começa de fato pela construção dos clientes. Entende quem são esses potenciais clientes e como você atrai. Vende na planta. Vende a promessa para o cara e depois você vai executar. E o terceiro conselho, cara, saiba já antecipadamente que a jornada vai ser muito dura, que ninguém ganha dinheiro logo que começa a empreender. Desconfia me segue, arrasta pra cima que você vai ficar milionário e andar de avião. Não é assim, cara. A realidade é o que o Lacerda passa, é o que a gente passa na 49, que é uma batalha diária, constante, até você conseguir resultado. Começando por um problema, tendo habilidade de venda e sabendo que o jogo é duro, que você tem que trabalhar duro com disciplina e resiliência, você vai ser um empreendedor de sucesso. Eu já saí daqui hoje enriquecido com essa mentoria, com essa masterclass aqui. E agradeço, meu amigo, pelo convite, por essa troca. Foi muito rico esse bate-papo aqui. Show. E foi um privilégio. Eu que te agradeço, cara. Obrigado. Para quem não sabe, eu tenho um filho de 8 anos de idade e durante a pandemia, o colégio estava fechado lá. Então, eu procurei a Larissa, que é a esposa do Lucas. Cara, e meu filho até hoje fala dela, assim, que foi professora particular dele. Então, cara, eu acho que vocês, né, te conhecendo tua esposa, como cidadão, como pessoa, como exemplo, como empreendedores, assim, guerreiros, se a gente tiver mais gente como a gente no mundo, o mundo é melhor. Então, eu te agradeço o convite. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Gratidão, tá? Valeu. Não deixe de esquecer, quem quiser, é só seguir ali no Instagram, quer passar um e-mail? @49educacão ou @professor Leandro Piazza. Nos acha aí nas redes sociais que a gente bate um papo. Perfeito. É isso aí então, pessoal. Na semana que vem a gente vai ter um episódio na sexta-feira. Não vou dar spoiler do nome, né? Mas ele é o vice-presidente da OAB. Acho que assim vocês já localizam, tá? Um professor, um grande mestre que tive na faculdade, que me fez não querer advogar na última fase de direito. Dá pra acreditar nisso? Sexta-feira que vem você vai descobrir um pouco mais sobre isso. Um abraço. Show, vamos... Acho que é isso aí. Massa. Passou aí